Não entendo como alguém pode normalizar o fato de que você ter medo do que falar se tornou a normalidade no Brasil. Hoje em dia você tem que pensar 5, 7 vezes se você pode falar ou não algum conteúdo, pois você pode falar algo que desagrada a algum órgão do governo, você pode desagradar algum político, e isso é perturbador. Você pensar que no governo atual, no governo do amor, você não pode falar certas coisas. Se você for falar de eleição, cuidado com o que você fale, pode ser taxado como desinformação. Se você for falar de algum órgão, TSE, STF, cuidado, pode ser desinformação. E muito pelo contrário, não é censura. Imagina você proibir a pessoa de falar. São coisas distintas. Uma pessoa ter liberdade para falar qualquer coisa, sim, todas as pessoas têm que ter esse direito, têm que ter essa liberdade. Não existe uma sociedade livre sem direito de falar, mas isso não vai deixar a pessoa impune sobre o que fala. Se você cometer algum ato de calúnia, difamação, isso já está na lei brasileira. Você já pode ser punido por isso. Agora, o fato de você não poder falar antes ou falar qualquer coisa, sim, isso é configurado censura. O que acontece hoje em dia de jornalistas não poderem falar coisas ou dar opiniões é algo absurdo. Porque é taxado como fake news, é taxado como desinformação, você toma uma tag, você toma um aviso de plataformas, né? E mesmo você mostrando fatos, como por exemplo, na campanha, né? Onde muita gente falava que sim, o Lula vai se associar com ditaduras como Venezuela, isso foi taxado como fake news pelo STF. E hoje em dia você vê que sim, acontece, ele está se associando com as piores ditaduras do mundo. Você vê Angola, você vê Venezuela, você vê Cuba, e não, tudo bem. Então, peraí, as pessoas que foram punidas por falar isso, não vai acontecer nada, né? Vão continuar sendo punidas. Ou se não, jornalistas que tomam punição, é, que atualmente nem podem voltar para o Brasil porque dão notícias. Cara, já imaginou que bizarro um jornalista que não tá falando alguma coisa pessoal, ele tá dando uma notícia, ele tá dando um fato, mesmo. Vamos ir pro extremo que aquilo seja mentira. Cara, você não combate, você não tira o ganha-pão daquele jornalista por ser uma mentira. O próprio mercado, as próprias pessoas vão desacreditar naquilo. Então, assim, você criar uma lei onde só vale para um lado, porque atualmente no Brasil a lei só vale para um lado, não vale para o outro. É nítido isso hoje em dia. Qualquer pessoa consegue, com qualquer grau de informação, consegue perceber que a lei no Brasil só vale para um lado. Pelo amor de Deus, se você for contra o governo, você não precisa ser bolsonarista, você não precisa ser de direita, você não precisa ser nada. Você só precisa estar contra qualquer coisa que o governo faça. Você automaticamente vai ser considerado de extrema direita. Entendeu? Se você tiver pensamento crítico e criticar os órgãos, que agora não pode ser ter nenhuma opinião ruim contra eles, né? Porque senão isso é atentado contra a democracia. Gente, isso já é uma ditadura e vocês nem estão entendendo. Agora faça uma reflexão. Imagina se isso fosse em outro governo. Imagina se esses tipos de censura estivesse acontecendo no outro governo. Que jornalistas como o da Globo não pudessem dar nenhum tipo de opinião, que senão teria seu passaporte cassado, entraria num inquérito interminável, você teria sua desmonetização em canais, você estaria proibido de postar. Gente, o que está acontecendo com o Monark, independente se você gosta ou não, isso é um absurdo. O cara está sendo proibido de falar. Ah, mas ele fala mentira, ele fala. Primeiro, mentira, fake news não tem nem lei no Brasil. Então ele está sendo punido por algo que nem existe. E, segundo, mesmo que isso fosse uma lei, isso é um absurdo. Quem define o que é mentira? Quem define o que é desinformação? Você vai dar o poder a um órgão a falar o que é mentira ou não? Então, se amanhã eles falarem que o céu é vermelho, você tem que concordar com isso, não pode discordar, porque senão é mentira. Então, existe uma linha bem tênue aqui, onde qual poder você vai dar para o órgão? Então, toma muito cuidado com esse fanatismo. O que está acontecendo no Brasil hoje é fanatismo. É uma ideologia cega. E eu vejo muito pessoal lá dos seus 20, 25, comprando essa ideia. Né? Não, Bolsonaro é muito mal, muito mal. Você pergunta do que ele fez. Ah, ele é genocida. Tá, mas o que ele fez? Não, 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 porque aí pega, tipo, mídias como Choquei, Quebrando o Tabu, essas mídias que a gente sabe claramente que tem uma tendência, é tendenciosa. Você liga em uma certa emissora, você só vê propaganda negativa contra um governo que nem tá mais. E passa pano para tudo o que tá acontecendo agora de ruim nesse governo. São 8 meses, estamos indo para 9 meses de governo. Me fala uma coisa que não seja taxação, taxação, taxação. É só imposto, imposto, imposto. Como é que os produtos ficando mais caros, eu tendo que pagar mais por isso?
é algo positivo. Então, pelo amor de Deus, pare de ser ideológico, pare de ser cego, mudar de opinião e perceber que é, calar as pessoas é algo errado é bom, sabe? Entenda que sim, você não pode calar a opinião da outra pessoa, mesmo que você não goste. É, eu achei ridícula a ideia de congelamento de preço. Já se mostrou na história. Em 100% das vezes que congelou o preço, faltou produto. 100% das vezes. Não houve uma vez que não faltou o produto a longo prazo. E mesmo assim, não é só porque uma ideia é horrível, uma ideia que é mentira você falar que dá certo, eu vou deixar calar a pessoa. A pessoa tem que, sim, ser ouvida. Você não é calando uma pessoa que você acaba com aquela ideia. É jogando luz. É mostrando o quão ridícula é aquela ideia, o quão ruim é aquela ideia com fatos. Não com censura. E não com força.